O nosso primeiro chamado foi o chamado à vida. O ato criador de Deus foi um ato de amor. Como ele não sabe fazer outra coisa senão amar, ele jamais quer se separar de nós. Deus nos quer junto dele eternamente. Como Chiara Corbella diz, nascemos para nunca mais morrer. Então, só para a gente relembrar, assim, né? Que o Deus nos chamou sempre à vida, né? Então, é muito importante que a gente se lembre disso, que a gente tenha essa consciência. A nossa vida nesse mundo, a gente tem uma caminhada para percorrer, né? Como a gente está meditando aqui já ao longo dos encontros, assim, né? E essa caminhada que a gente vai fazer é uma caminhada em que Jesus nos chama à santidade, né? É um caminho que a gente precisa percorrer buscando a santidade de vida. E dentro desse caminho de santidade, Jesus tem uma missão para cada um de nós, né? Então, a minha felicidade, ela está na resposta ao amor de Deus. Se nós formos dóceis à voz de Deus e realizarmos em plenitude o plano que Ele pensou para nós chegaremos à nossa meta, que se chama santidade. Porque a gente só está relembrando, tá, gente? A gente já falou disso, tá? Muitas vezes somos pessoas fragmentadas, ou seja, sabemos o que devemos fazer, mas não temos a força suficiente para realizá-lo. Ou não conhecemos bastante a vontade de Deus. Então, aqui está um coração quebrado, né? Que representa nós fragmentados, né? Então, aqui, só para relembrar, a gente falou, né, também nesses encontros, do papel do acompanhador nesse caminho, né, de discernimento, nesse caminho de santidade, nesse caminho ao encontro de Deus. Então, o acompanhador é a pessoa que descobre o caminho junto conosco, nos ajuda a enxergar qual a ação da graça, a vida de Deus, na nossa alma. Como está sendo o nosso esforço e a nossa colaboração, sem a qual a graça de Deus não age. O caminho se revela dentro de nós. Deus não volta atrás em seus projetos. Então, a gente também falou bastante sobre isso já, né? Que a vontade de Deus, ela não está fora de nós, mas ela está aqui dentro e a gente precisa se conhecer, né? Então, esse caminho que a gente está fazendo também é um caminho de autoconhecimento, né? Porque se eu não me conheço, eu não consigo me entender, não consigo entender as minhas reações, não consigo entender o meu temperamento, não consigo entender porque eu ajo de tal forma, né? Então, o nosso acompanhador nos ajuda no discernimento, que é igual a descobrir como Deus costuma agir nos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, inspirações, consolações e a decifrar os seus sinais. Então, muitas vezes na nossa vida, Deus fala com a gente, né? Deus fala com todo mundo. Só que às vezes a gente não consegue, por imaturidade, por falta de tempo de caminhada, por falta de experiência com Deus, entender os sinais de Deus, né? Eu gosto sempre de contar uma experiência que eu vivi. Quando eu comecei a participar assim, de grupo de oração, tudo, eu achava muito estranho essa coisa que as pessoas falavam, mas Deus falou, fala no seu coração, Deus fala na sua consciência, porque eu não tinha a percepção que Deus falava comigo. Na verdade, eu até falava que Deus falava com todo mundo, menos comigo, né? E não era verdade, né? É porque eu não conseguia entender os sinais de Deus. E me aconteceu uma vez, uma experiência que para mim foi muito forte, porque eu tinha recebido de uma pessoa um, uma folhinha assim, que tinha a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Sabe o Sagrado Coração de Jesus? E tem uma promessa do Sagrado Coração de Jesus, é aquela assim, que não é bíblica, tá, gente? Porque muita gente fala que isso está na Bíblia, mas não está na Bíblia. Está escrito assim: honra meu nome e as minhas coisas, e o meu coração cuidará de ti e das suas coisas. Vocês já ouviram isso?
Isso é uma promessa do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus tem várias promessas, né? Que é uma revelação a uma santa, Santa Maria Alacoque. Jesus apareceu a ela e falou que quem tivesse essa devoção ao Sagrado Coração e quem cumprisse algumas coisas, Deus teria promessas a essas pessoas, né? E aí uma dessas promessas é isso, que quando a gente cuida das coisas de Jesus, Jesus cuida das nossas coisas também. Quando eu li isso, eu senti que Jesus estava falando isso para mim. Senti muito forte, senti uma coisa diferente, assim, né? Aí eu pensei assim, todo mundo que lê isso aqui vai pensar isso, né? Jesus está falando isso para essa pessoa. Aí tudo bem, né? Aí eu guardei essa folhinha dentro da minha Bíblia, mas eu sempre lembrava disso, assim, era como se Jesus falasse comigo mesmo, né? E aí um dia eu fui para a Canção Nova, né? Teve um encontro lá na Canção Nova, eu fui. E aí a gente estava com a Bíblia, lendo alguma passagem, e tudo. E aí quando eu abri minha Bíblia, eu abri essa folhinha e li isso assim, porque eu sempre lia, né? Essa frase assim. E aí, quando eu li, eu fiquei pensando assim, nossa, será que Jesus está falando isso para mim? Né? Eu sempre pensava isso, né? E aí, gente, foi uma coisa muito forte que aconteceu, porque o pregador lá no palco pegou e falou, estava falando com esse momento de oração, tal, aí ele falou assim, Jesus fala hoje para você, honra o meu nome, as minhas coisas e meu coração que dará de ti dessa. Eu quase me morri, gente. A minha perna começou a ficar mole, porque eu pensei assim, gente, Jesus está falando comigo mesmo, é real isso, né? Eu falei assim, mas como que pode Jesus saber? Sabe, eu fiquei muito atrapalhada, assim. Mas aquele dia, depois eu rezei, depois conversei com uma pessoa que já estava há muito tempo na caminhada, porque eu não conseguia entender essa conexão, sabe? De Jesus falar com uma pessoa e a pessoa falar, né? E eu também não acho que era uma coisa que ele jogou assim, né? Porque também as pessoas falavam, mas eles falam várias coisas aí, tipo, joga uma rede e pesca alguém assim. E eu não sentia que era isso, porque aquela frase me acompanhava já há muito tempo, né? E eu sentia que Jesus tinha falado muito particularmente comigo. E depois aconteceram outras experiências, mas assim, eu sempre procurava partilhar isso com alguém para não achar que era uma coisa que eu estava inventando, porque eu também tinha uma insegurança de que eu podia inventar as coisas para querer dizer que Jesus estava falando comigo. Então, nesse processo, a pessoa que me acompanhava me ajudava muito, porque ela falava, não, Renata, calma, olha, Jesus fala com a gente sim, através da palavra, tudo, quanto mais intimidade a gente tem com a palavra, mais a gente vai entendendo que Jesus vai nos falando. Então, foi um processo, né? E eu fui começando a entender que Jesus fala com a gente sim, né? Através da nossa consciência, através da palavra, muito, Jesus fala muito através da palavra. Então, é muito importante que a gente consiga entender isso, né? Porque Jesus quer falar com cada um de nós, né? Através da palavra, que é um pouco o que a gente vai falar hoje, né? Muitas vezes a gente não se esforça para fazer bem o diário, né? Como a Kiara falava de mim, para fechar o diário, para tirar um propósito, assim, né? Com profundidade mesmo. A gente faz as coisas meio correndo, assim, meio que para cumprir, né, o cronograma. Mas se a gente entender a importância da palavra na nossa vida, a gente não vai querer deixar de fazer bem o diário, porque a gente vai entender que ali é a forma que Jesus tem para falar com cada um de nós. E quem é que não quer que Jesus fale? Não é? A gente quer que Jesus fale com a gente, né? A gente quer escutar a voz de Jesus, né? Quando eu comecei a fazer o diário espiritual, eu não gostava de fazer o diário espiritual. O diário espiritual não era o áudio como é hoje, tá, gente? Era uma folha de sulfite, assim. E tinha vários dias, né, que o padre fazia. Era como se fosse só a meditação, né? O padre só fazia aquilo, mas não era um livrinho, era uma folha de sulfite, assim, que a gente ganhava no começo do mês, com vários os dias, né? Mas eu achava, assim, eu não tinha o costume, né? Eu não tinha realmente o hábito, né? E também não entendia o que a palavra que Deus falava comigo. Então eu achava que, nossa, parar para fazer o diário, sabe? Também eu era muito novinha, então eu não entendia, não tinha profundidade nas coisas, né? Mas depois eu fui entendendo
o quanto eu queria ser próxima de Jesus. E uma das formas que eu poderia ser próxima de Jesus era fazendo bem diário. Porque ali era a forma de Jesus falar comigo. Era a forma de eu entender a cada dia o que Jesus queria comigo, o que Jesus queria me dizer, né? Então, por que não fazer direito, né? Era uma coisa que depois eu me cobrava muito, né? Eu pensava assim, poxa, eu quero tanto ser próxima de Jesus, mas eu não quero escutar o que Jesus tem para me dizer, né? É a mesma coisa se a gente falar aqui, né? Um exemplo, né? Eu quero ser amiga da aluna, mas aí quando a aluna tenta se aproximar de mim e falar comigo, aí eu não tenho tempo de falar com ela. Então, eu não vou nunca criar um laço com a aluna, porque a amizade ela precisa dessa construção, né? Da gente ouvir, da gente parar, da gente dedicar tempo. Então, com Jesus, esse relacionamento também precisa ser assim, né? Eu preciso dar tempo para Jesus, eu preciso parar com Jesus e escutar o que ele quer falar comigo a cada dia, porque todo dia Jesus quer falar alguma coisa. Não é só de vez em quando, é todo dia. Se a gente parar e realmente dedicar tempo a isso, a gente vai entender que Jesus realmente quer conduzir a nossa vida e quer nos falar, né? E quer nos conduzir, quer nos orientar, quer nos direcionar. Então, as formas que Deus fala, né, a nós. Na nossa inteligência, através das inspirações, na nossa vontade, através das emoções, nos sentimentos, através das consolações. O Senhor se faz presente e revela numa circunstância ou através de alguém. Então, aqui eu queria explicar um pouco, acho que aqui também já falei um pouco de forma prática, mas só para a gente contextualizar aqui. Então, Jesus, ele fala na minha inteligência através de inspirações. Então, vamos dar um exemplo bem concreto aqui. Por exemplo, a gente aqui está com as pessoas que são de fraternidades, né? Então, a gente precisa fazer a dinâmica dos convites. E aí, um de vocês tem uma ideia de ir lá no Paço Municipal de São Bernardo para fazer convites, e aí pensa de fazer um cartaz, de fazer um panfleto, de entregar para os jovens. Isso é uma forma que Deus pode ser uma inspiração de Deus para fazer um convite, entendeu? Eu estou falando de uma coisa para o outro, né? Mas Deus também fala na nossa inteligência para nós, né? Às vezes a gente tem por exemplo, eu acho que isso acontece muito com a gente, assim, às vezes a gente pensa de fazer uma coisa errada e parece que uma voz fala para nós que isso não é bom. É Jesus falando na nossa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência ela está sendo formada. E quando a nossa consciência é formada, ela age, né? E Jesus fala na nossa consciência. Muitas vezes, quando a gente pensa de fazer alguma coisa errada, ou quando a gente é muito impulsivo, fala uma coisa que não deveria falar, essa voz vem na nossa consciência, não é? Sim ou não? A gente fazendo assim. É. Então, ela fala por quê? Porque a sua consciência é formada por Deus, né? Jesus está te mostrando o caminho correto. E muitas vezes por impulsividade, muitas vezes sem pensar, a gente vai se atropelando, né? Mas essa voz sempre vem. Então essa voz, ela age tanto para nós, para o nosso caminho pessoal, quanto para os outros, né? Através de uma ideia, através de algo que eu penso que a gente pode fazer, né? Para o Exuá, para a fraternidade, para alguma pessoa especial. Então, na nossa vontade, através das emoções. Então, por exemplo, as emoções é aquilo que eu sinto dentro do meu coração, assim, não é especificamente na minha mente. Então, por exemplo, a gente está aqui no momento de oração, aí eu sinto meu coração esquentar, a gente está indo pelo Espírito Santo, ou eu sinto que Jesus me pede para perdoar uma pessoa, a gente está falando aqui de perdão, aí eu lembro de uma pessoa, isso é uma emoção, é o Espírito Santo me conduzindo para algo que eu preciso fazer. Isso também é muito comum acontecer nos momentos de oração, né? Graças a Deus. Deus fala também com a gente nesse momento. Ou às vezes eu estou rezando o texto, aí do nada vem uma pessoa na minha cabeça, ou alguma situação que aconteceu que eu preciso resolver, ou alguma coisa que eu preciso agradecer, enfim. E nos sentimentos, né? Através das consolações. Então, essa questão dos sentimentos
Muitas vezes, também nos momentos de oração, às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está agitado, aí a gente vai lá, começa a rezar o terço e se acalma, né? Isso é uma consolação, né? O terço ajuda muito a gente a se acalmar, né? Nas casas de acolhida a gente vive muito isso, né? Cadê o Vitor? Às vezes o irmão está lá agitado, né, Vitor? Aí a gente conversa com ele, irmão, vai lá na capela, né? Fica lá um tempo, fica lá uma hora. Para quê? Para você se acalmar e para você não fazer nada, né, naquela agitação, na raiva, né, naquele sentimento. Então, muitas vezes, nesses momentos, a gente sente a consolação de Deus, né, porque Deus vai lá e vai nos acalmando, a gente vai se acalmando mesmo, né, e aí a gente sente, olha, Deus tá me acalmando, Deus está pedindo para mim não resolver nada nesse sentimento, né, então isso também é a consolação. E também a consolação acontece também não só no momento de raiva, né? Às vezes a gente vai lá na capela e se sente confortado por Jesus, sente que Jesus está nos falando alguma coisa diante de uma situação. O Senhor se faz presente, se revela numa circunstância ou através de alguém. Então, aqui também, né? Isso se revela, às vezes, falando através de uma pessoa, às vezes, falando através da palavra, ou através de alguma situação. Temos a impressão que Deus nos chamou num determinado momento da nossa vida, mas, na verdade, o chamado é eterno e nos precede, e aos poucos Jesus o revela a nós. Tudo começa com o sonho de Deus para mim, com uma voz que ecoa por todo o universo e que, em um dado momento, ouvimos. O relacionamento com Deus nos atribui identidade, pois é dentro desse relacionamento de amor que entendemos quem somos para Ele. Então, aqui também é uma coisa que, que a gente percebe quando a gente se encontra com Deus, né? A nossa identidade, porque hoje em dia é muito comum a gente querer ser o outro, né? A gente não gostar do nosso jeito, a gente não gostar da nossa postura, e a gente querer ser igual o outro é, né? O Carlos Acutis fala isso, né? Que a gente nasce original e morre cópias, né? Por quê? Porque está querendo dizer que a gente não se sente seguro com a nossa identidade, né? A gente tem uma necessidade de querer ser o outro. E quando a gente se conhece, a gente se aceita, né? O nosso temperamento, que às vezes é um temperamento mais calmo, não é aquele temperamento de enfrentar as coisas. Às vezes o nosso jeito, que não é um jeito acelerado, mas é um jeito mais lento. Enfim, cada um de nós, né, sabe aquilo que a gente tem e que às vezes a gente não se aceita. Mas é bonito, porque com Deus, a gente entende o nosso jeito. E tudo bem, né? Eu não preciso ser igual ao outro, né? Até porque Deus não me fez para ser igual ao outro. Claro que o outro pode ter coisas que me acrescenta, né? Que me ajuda, que me motiva, que me inspira, mas eu não preciso ser o outro, eu posso ser eu mesmo, porque é assim que Deus me fez e é assim que Deus me aceita, né? Então, a gente percebe hoje em dia, principalmente nos jovens, uma falta de aceitação muito grande, uma baixa autoestima, é como se eu não sou capaz de fazer nada, quem é capaz de fazer é o outro, né? Mas a gente precisa realmente se aceitar e perceber aquilo que a gente faz de bom, porque todo mundo tem coisas boas, todo mundo também tem defeitos, tem seus problemas, suas dificuldades, seus pecados, né? Todo mundo, mas todo mundo tem coisas boas. Deus não esqueceu de ninguém, né? Na fila dos dons, na fila das habilidades, né? Dos talentos, Deus não esqueceu de ninguém. Quando naquela passagem do Evangelho, né, que o patrão ele vai viajar e ele confia os talentos. Teve alguém que ele esqueceu de dar algum talento? Vocês lembram desse Evangelho? Vocês não lembram? Quem se lembra dessa passagem dos talentos? Você lembra? Como que é essa passagem? O patrão vai viajar. Esse patrão é Deus, tá, gente? Isso. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. Mas ninguém ficou sem talento.
Mas o que eles fizeram com o talento é isso que a gente precisa refletir. Porque, às vezes, eu recebi um talento, mas eu vou lá e escondo ele. Mas o que Deus fala depois? Que o talento, ele não é para ser escondido, mas ele é para ser... Para fazer o que com o talento? Hã? Fala, gente. Multiplicar. Deus me deu um talento não para me esconder ele, né? Mas para me multiplicar ele, porque à medida que eu uso ele, a graça de Deus vai agindo em mim. Então, é muito importante que quando a gente tem os nossos talentos, quando a gente percebe que a gente não tenha esse medo de, não, mas eu não vou falar nada na fraternidade porque eu não sei falar direito, vocês vão rir de mim, né, essa insegurança. E assim, gente, todo mundo é inseguro, né? A começar de nós aqui, né? Mas a gente precisa ter essa confiança em Deus, porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Isso não é uma frase feita, assim, né? Isso é uma realidade, né? E a gente pode perceber na nossa vida, naquilo que Deus já nos pede, porque a maioria de vocês aqui, Deus já pede para fazer alguma coisa, né? Isso é uma coisa real, né? Deus não coloca você lá e manda você se virar, mas Deus te capacita, né, para fazer alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa confiança também em Deus. Para responder ao apelo de Deus, precisamos olhar para o coração de Deus e saber que fomos chamados por pura gratuidade. Essa gratuidade de Deus gera em nós gratidão. A atitude daquele que reconhece que não está à altura do dom, mas aceita a desproporção, aceita que não tem nada para poder atribuir ao amor de Deus. É um pouco aquilo que eu já falei aqui, né? Não podemos nos contentar com o mínimo. É o que eu digo preguiça, né? Não tem tempo. A solução para a falta de tempo é a santidade de Deus. Então, aqui, né? Para o bom discernimento acontecer. Olhar para o estado de nossa alma, os nossos sentimentos. Olhar para tudo que Deus fez e mostrou recentemente. Olhar para como está sendo a nossa vida de oração e de correspondência com a vontade de Deus, fazer um programa de vida junto com o acompanhador. Então, aqui são alguns pontos que, até assim, eu acredito que a maioria de vocês já esteja fazendo, né? Porque nos acompanhamentos a gente tem falado também sobre isso, assim, né? Principalmente em relação à vida de oração, principalmente em relação a se olhar mesmo, se examinar, fazer sempre esse exame de consciência. Vocês estão copiando? Gente, aqui a gente vai entregar para vocês depois, tá bom? Se vocês... Então, aqui. Colocar Deus em primeiro lugar, tem o nosso encontro com Deus já no começo do dia, através do diário espiritual. A oração sempre começa com a palavra, porque é ela o ponto de partida do nosso diálogo com o Senhor. Então, aqui, uma coisa que a gente queria destacar é esse encontro com Jesus através da palavra, né? Que nós, da Missão Belém, temos uma graça especial de viver através do diário espiritual, né? Por isso que a gente insiste tanto, a gente sempre pergunta nos diálogos, né? Você está fazendo diário? Como é o seu diário? Né? A gente vai pedir mais, até começar de nós, porque a gente também precisa lá colocar como que a gente viveu, né? Colocar lá no grupo nosso diário, né? Como a gente está vivendo, qual é o nosso propósito, para também motivar vocês a fazerem o mesmo. Mas aqui, eu acho que o ponto principal é entender a importância disso na nossa vida, né? A importância disso para o meu crescimento como cristão, né? Que a palavra de Deus, eu não posso ser um cristão, eu não posso ser um jovem, né, que evangeliza, que ama Jesus, se eu não tenho essa intimidade com a palavra. E aqui, a intimidade com a palavra não é ficar decorando um monte de versículo bíblico, não é saber um monte de versículo bíblico de cor, não é só isso, né? Porque a palavra de Deus em São Tiago vai dizer que a gente não pode ser somente ouvintes da palavra, mas a gente precisa ser praticantes. Então, eu não consigo ser um praticante da palavra, eu não consigo amar a palavra se eu não busco estar com ela, se eu não busco fazer ela ser viva na minha vida, né? E se eu não testemunho ela, porque depois
Olha a missão que a gente tem, né? Vocês acabaram de fazer um Exuá na semana passada, não foi? A maioria de vocês estava lá trabalhando, né? Esses jovens que vão chegar, quem que vai acompanhar eles? Hã? Vocês, né? Porque no missionário não conseguem acompanhar todo mundo que chega do Exuá. E como que você vai ajudar um jovem a se apaixonar por Jesus se você não é apaixonado por Jesus? Não é? É impossível. E assim, talvez vocês não tenham essa percepção que vocês estão lá na correria do Exuá, trabalhando, tudo, né? Talvez vocês não consigam perceber isso. Mas o fato de vocês estarem no Exuá, do jovem saber que vocês estavam há meses preparando o Exuá, correndo atrás de comida, correndo atrás de dinheiro para ônibus, correndo atrás de lembrancinha, toda a preparação que envolve o Exuá, isso é um testemunho muito forte para os jovens. Muito forte mesmo, não é uma coisa qualquer. Porque hoje em dia, gente, tudo a gente faz por dinheiro, não é? Eu acho que a Missão Belém é um dos pouquíssimos lugares que você tem a possibilidade de fazer um retiro sem pagar R$ 1. Nem a passagem você não paga, né? Porque se você não tiver dinheiro, alguém vai dar um jeito para te levar e vai pagar sua passagem, não é? É muito difícil você ver um lugar assim. Muito difícil mesmo. É, eu acho que eu li para vocês, eu acho que eu falei isso no Domingo Belém, mas eu queria partilhar aqui com vocês. Há um tempo atrás, eu tenho duas irmãs, né? Uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E eu sempre convido minhas irmãs para virem nos retiros, elas nunca vêm, porque elas não têm tempo de vir. Mas há um tempo atrás, uma amiga da minha irmã, ela mora com uma pessoa já há algum tempo e eles estavam com muita dificuldade no relacionamento deles e ela pediu ajuda da minha irmã. Mas minha irmã não é da igreja, minha irmã não vai na missa. Mas ela, não sei porque, acho que ela lembrou da minha irmã, não sei, acho que a minha irmã é amiga dela, enfim. A minha irmã falou assim: olha, eu não sei como te ajudar nessa coisa assim de. Ela perguntou para minha irmã se minha irmã conhecia algum casal que pudesse dar algum aconselhamento para ela no relacionamento que ela estava vivendo. Minha irmã falou assim: olha, eu não conheço, mas eu vou perguntar para minha irmã, que é missionária, que tem uns grupos lá que faz retiro para casal. E minha irmã vai arranjar alguém para te ajudar. Aí minha irmã me mandou um áudio, né, explicando essa situação. Aí eu falei: olha, Lu, se ela quiser, tem um casal sim, pode visitar ela e tem um retiro que ela pode fazer, tal, tal, tal. Aí a minha irmã falou para ela, minha irmã evangelizou ela, né? E essa moça e o companheiro dela fizeram o caná. Gente, se eu ler para vocês o que essa mulher escreveu para minha irmã agradecendo, eu fiquei emocionada, mandei pro. Foi até o canal dos seus pais, Igor, que eles foram. O canal, eu pedi ajuda da Jéssica, da mãe do Igor, que eu conheço há muitos anos. Aí eu falei: Jéssica, no canal lá de São Bernardo, que eu também é de Santo André, tá, tem essa situação, tudo. Será que você poderia me ajudar? Aí ela chamou o casal conversou com eles foram no canal. Depois eu posso procurar a mensagem para vocês, para vocês. Ela escreveu uma mensagem enorme dizendo que que há muitos anos ela não se sentia tão amada e ela estava se sentindo amada por pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Aí ela colocou assim para minha irmã, ela mandou essa mensagem para minha irmã, ela falou assim: olha, primeira coisa, quando eu pedi ajuda, eles foram até mim para me convidar para ir no retiro. Eles ficaram insistindo para mim não esquecer da data do retiro, né, que é a cativação, né? Eles se ofereceram para ir me buscar se eu não tivesse carro, mas ela tinha carro, ela chegou lá. Aí ela foi falando tudo que ela viveu no retiro, da acolhida, das músicas, da comida, do lugar, do ambiente limpo, tudo assim, tudo que aconteceu ali no retiro, ela foi falando, contando para minha irmã, e que cada coisa fazia ela se sentir amada e se sentir uma pessoa especial para Deus. E aí ela falou assim, ela escreveu assim, né, para minha irmã que o que mais impressionou ela era porque sempre ela se questionava assim: poxa, será que depois vão cobrar alguma coisa? Será que no final a gente vai ter que pagar, né? Será que no final vai ter aí eles vão falar: ó, agora você tem que pagar tanto, né? Vai chegar a conta, né? Ela falou isso. Será que no final vai chegar uma conta aí? E ela disse que ficou até constrangida, porque ela disse que nunca viu uma coisa dessa.
primeiro as pessoas serem tão amáveis e ninguém cobrar nada dela. Ela falou assim, nossa, Luciana, eu acho que eu tô tão acostumada a pagar por tudo que quando alguém me dá alguma coisa de graça, eu quase demoro para acreditar que é possível, né? E foi uma experiência de evangelização muito bonita, né? Até mandei depois para a Jéssica, mandei para a Karen, mandei para a minha irmã que me mandou, mas mandei para várias pessoas, porque a gente às vezes não tem noção, né, do quanto a evangelização pode mudar a vida das pessoas. Essa mulher, ela estava decidida a se separar, né, desse companheiro dela. E depois disso, ela falou, através das palestras, através das orações, através de tudo aquilo que foi feito, ela pensou que valeria a pena continuar com o companheiro dela, e eles estão juntos lá, graças a Deus. Mas, assim, o que eu quero dizer é que a nossa vida, ela evangeliza muito. Só o fato de você estar lá no Exuá, trabalhando lá que nem um doido, dormindo tarde, acordando cedo, né, Léo? Correndo para lá e para cá, comendo depois de todo mundo, às vezes não sobra, às vezes você, né, um monte de coisas que vão acontecendo, né, Felipe? É uma evangelização que ninguém vê, né? Mas o jovem lá que está lá fazendo, depois ele vai se ligando, né, quando vai chegando as equipes lá, e ele vai pensando, poxa, mas toda essa gente para fazer um encontro acontecer para mim. Só que depois, gente, do encontro, aí começa o nosso trabalho, né? Porque aí a gente tem que fazer esse jovem se apaixonar por Jesus, do mesmo jeito que eu me apaixonei, né? Do mesmo jeito que Jesus me convence a cada dia a continuar, né? Porque talvez, se a gente for falar aqui, todos nós temos motivos para desanimar, não é? Para não vir, para ficar em casa, para perder tempo com outras coisas. Mas Jesus sempre faz a gente perceber que vale a pena estar aqui, né? Vale a pena estar aqui, vale a pena estar na fraternidade, vale a pena a correria, vale a pena o esforço, né? Porque isso gera evangelização, isso gera vida na vida dos jovens, né? Então, se eu não estiver unido à palavra de Deus, eu não vou conseguir permanecer, porque é a palavra que é o meu sustento, né? A palavra é esse encontro com Jesus que me faz entender que vale a pena estar lá, que vale a pena acordar mais cedo, que vale a pena dormir tarde, que vale a pena renunciar um final de semana, que vale a pena renunciar a estar mais tempo com a minha família, que vale a pena, né, chegar no domingo à noite, ter que trabalhar no outro dia cedo, sem descansar, né, e cansado do trabalho, começar a semana já cansado, né? É a palavra de Deus que nos convence que vale a pena tudo isso, né? Porque isso tudo não é em vão. Nem na minha vida, porque quando eu me dou, Deus também me ajuda muito, e na vida do outro também, né? Se Deus não ocupa o lugar central da minha vida e não tem um momento em que eu sou todo dele, ele vai deixar de ser o centro da minha vida. Então, aqui, acho que é uma coisa que a gente tem falado muito já no projeto de vida, né? Jesus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida, né? E aqui, o diário espiritual é uma forma de dar prioridade a Deus, né? É uma forma, às vezes, a gente até fala, às vezes a gente acorda cedo para ir para a escola, para ir trabalhar, e o tempo ali é contado, então não dá para fazer o diário com calma. Então a gente sempre fala, faz à noite, né, quando você volta, ou antes de dormir, ou encontra um tempo que você pode sentar, né, não fazendo daquele jeito correndo dentro do metrô, dentro do ônibus, você nem consegue entender depois, né, o que está falando, assim. Eu tenho muita dificuldade de fazer coisa dentro do ônibus, assim, porque eu lembro que o tempo que eu ia para o trabalho e eu ia escutando o diário, eu terminava o diário, eu pensava assim, nossa, do que falou o diário? Porque a minha cabeça não conseguia se concentrar por causa do barulho, porque eu estava lá olhando para mim não perder o ponto, né? Estava atenta também para mim não dormir. Então eu entendi que é muito difícil para mim fazer o diário dentro do ônibus, dentro de algum lugar assim que eu não esteja assim tranquila. Então eu vi que isso aqui não funciona para mim. Mas se funciona para você, tá tudo certo. Mas o importante é que a gente realmente faça, não porque eu preciso fazer, mas que eu faça entendendo que Deus vai falar comigo, né? Porque o diário não é só uma obrigação, mas ele precisa ser
realmente esse encontro com Deus, né? Precisa realmente ser esse momento em que Deus vai falar comigo e eu quero escutar Jesus, né? Porque senão, tanto faz fazer, tanto faz não fazer. A meditação da palavra de Deus é diálogo, encontro com uma palavra que é viva, que fala ao coração, porque o Espírito Santo está nela. É intercâmbio, é falar e escutar, mas também é silêncio. Então, aqui, é muito importante a gente não esquecer que a palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus não é um livro qualquer, como um livro normal que a gente lê, mas a palavra de Deus, ela é viva, né? Jesus está lá dentro, através do Espírito Santo. Então, eu não posso ler ela de qualquer jeito, eu não posso viver ela de qualquer jeito, né? Eu não posso, a palavra entra aqui e sai aqui, né? Então, eu preciso de concentração, eu preciso de atenção para realmente essa palavra ter o efeito que ela precisa ter na minha vida, né? Na oração, o amante se transforma em amado, porque o amor nos modela. Jesus sempre nos fala algo e, olhando para ele, sentimos o desejo de mudar algo em nós para ser parecidos com ele. Então, a palavra, ela tem essa força de me questionar, de me fazer perceber o que está errado em mim, de me fazer querer mudar, de me fazer querer ser melhor, né? Ela tem esse efeito transformador, né? Essa intuição do espírito se transforma em adesão, adesão é acolhida, né? No momento em que escolhemos um propósito, pequeno, prático e preciso. É o momento de definir um objetivo do dia para que essa palavra se torne carne e se encarne na minha vida. O segundo segredo para fazer um bom discernimento é fazer bem à noite o fechamento do diário espiritual. É o momento onde nos olhamos dentro, percorremos novamente cada etapa do nosso dia, analisando o que Deus fez por nós, manifestando profunda gratidão pelos momentos bons, porque tudo é bom. O que nós fazemos por amor a Jesus. Enfim, o exame de consciência, instrumento necessário para dar nome às nossas inconsciências e dificuldades, no amor, e ocasião para nos reconciliar com Deus, para sentir seu amor de misericórdia que nunca nos abandona e renovar a nossa aliança com Ele. Então, aqui também, o fechamento do diário é um momento que eu não posso esquecer, né? É tão importante quanto a meditação da manhã, né? Na verdade, é um complemento, porque é ali que eu vou perceber a ação de Deus na minha vida, né? Então, a gente não pode deixar de fechar o diário, porque senão eu não vou ter a oportunidade de perceber, poxa, olha, hoje Deus fez isso, hoje aconteceu essa situação no meu trabalho, aconteceu essa situação na escola, né? E também, sempre a gente ter essa gratidão, porque eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer o diário e a fazer o fechamento, eu comecei a perceber quantas coisas boas acontecem na minha vida, né? Por quê? Porque você para lá para pensar, né? Desde de manhã à tarde, né? As pessoas que você encontrou, as situações que aconteceram, as situações que foram difíceis, mas depois no decorrer do dia foram se resolvendo. Então, você começa também a ser mais grato a Deus, né? Na Missão Belém, a gente costuma dizer que a Missão Belém tem muito problema, né? Assim, todo dia, né? E, às vezes, a gente tem um olhar muito negativo sobre as coisas, né? Porque parece que a nossa vida é só problema. E é tão bonito pensar que não é só isso, né? Eu acho que muitas vezes a gente se concentra só no problema. Só que quando a gente para olhar com calma, você vê coisas que são muito simples, assim, né? Muito delicadas, né? Porque Deus é simples e é delicado também, né? E que foram acontecendo, né? A providência de Deus, né? De repente, uma coisa que a gente precisava, você recebeu ajuda, uma situação que estava difícil de se resolver, que foi resolvida. Mas aí, no meio dos problemas, você não consegue perceber isso, né? Então, por isso que existe a necessidade de parar
para poder olhar as graças, né? Para poder responder aquelas graças, o que que eu preciso agradecer? O que que Deus fez na minha vida hoje? E aí a gente sempre tem coisas para agradecer, gente, sempre, sempre, porque Deus é sempre muito bom. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que tenham problemas, sempre tem coisas boas que Deus faz na nossa vida. Experiência com Jesus Palavra. Então, aqui, a gente vai fazer uma experiência. Kiara, aqui a gente vai fazer no deserto, né? Não, essa pode fazer aqui. Essa não vai ficar dela técnica. Tá. Vai ser deserto. Ah, tá bom. Tá, quem que trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Nossa, gente. A gente vai ter que fazer em grupos, né? Porque tem algumas Bíblias aqui, mas a maioria não trouxe, né? Levanta a mão alto quem trouxe a Bíblia. A maioria não trouxe. Gente, se acostumem a sempre trazer a Bíblia, tá? No projeto de vida, nos encontros que vocês vão. Ó, então, a gente vai agora aprender uma técnica de aprofundamento da palavra. Eu acho que a gente vai ter que fazer em grupo, Kiara, porque não tem muitas Bíblias, né? Tá, então, a gente vai. Pode anotar aí no seu caderno essa passagem, Marcos 10, 17 ao 30. Nós vamos meditar essa passagem, tá? Marcos 10, marca aí no seu caderno. Tá, antes de você pegar a palavra, vamos só entender o que a gente vai fazer. Então, você precisa de duas cores de caneta. Aqui a gente sugere a vermelha e a azul. Mas pode ser que você não tenha vermelha e azul, mas se você tiver preto e azul, né? É importante que você tenha duas cores de caneta, porque nesse exercício a gente vai marcar na Bíblia tudo que se refere a Deus com a cor vermelha e tudo que se refere ao homem com a cor azul, tá bom? Então, você vai lá começar. Eu vou até ler depois, eu vou ler o primeiro trecho com vocês para a gente fazer junto para vocês entenderem. Tá? Então, aqui é o primeiro passo. Você precisa ter duas cores de caneta aí. E aí, tudo que você percebe que está falando de Deus, sobre Deus, você vai marcar de uma cor, a cor vermelha, e tudo que é do homem da cor azul. Aí aqui, eu vou deixar aqui para vocês verem as perguntas, mas só vou explicar para vocês entenderem, tá? No seu caderno, você vai responder as seguintes perguntas. Quem está sendo citado? Ou seja, quais personagens temos? Então, você vai ler todo esse trecho e você vai escrever no seu caderno quem são os personagens desse texto aí bíblico, tá? A primeira coisa. Depois, o que o texto diz? Qual que é a mensagem que esse texto está falando para você? Bom, gente, eu vou deixar as perguntas aqui, tá? Não precisa correr para qualquer não. Aí aqui, quais são os sentimentos de Jesus nesse texto? Então, o que Jesus expressa de sentimento? Aí você vai escrever lá. Qual é a mensagem para mim? O que Jesus quer me dizer? Aí, aqui você vai, dentro da sua realidade, dentro daquilo que está vindo hoje, né? Porque aquilo que Jesus fala para mim pode ser diferente do que ele vai falar para a Juliana, do que ele vai falar para o Luiz, do que ele vai falar para o João, né? O que Jesus quer falar comigo, através desse texto? E o que eu deveria fazer concretamente diante disso que Jesus está falando para mim? O que eu devo fazer concretamente? Aí você vai escrever lá. E aí,
Diante dessa palavra, você vai escolher um outro propósito, tá? Não é o propósito que a gente tirou hoje de manhã no diário, mas diante dessa palavra, que a gente vai fazer esse estudo aprofundado, você vai também escolher um propósito diante do que Jesus está te falando. Certo, gente? Então, agora, vamos ler, só para a gente poder responder pelo menos uma pergunta, para ver se vocês entenderam. Vou deixar as perguntas aqui. Quem que tá com a Bíblia aberta aí já com a palavra? Felipe, você pode começar a ler a palavra? Oi? Isso, é Marcos 10, do 17 ao 30, tá bom? Sua Bíblia é diferente? É Ave Maria, sua Bíblia? Eu não sei, eu sei que é uma Bíblia. Tá. Felipe, você consegue ler bem alto para a gente já ver, para fazer junto uma pergunta? Tá, gente, vamos escutar lá com bastante atenção, para a gente já começar aprofundando mesmo, né, a palavra. Ele saiu para diretamente. Teve algum conflito aqui. Portanto, o primeiro momento dele foi todo. Homens, que farei para alcançar a defesa? Ele disse: por que me chamam morto? Conhece o mandamento, amar, não começo da mulher, não cuide, não diga mal do Senhor, não começo do trabalho do Senhor, não há ainda. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele olhar um novo e uma só coisa de nós. Vai, tem muito que tem e dá o fora. Será que o olho no céu. Depois vem dele. Ele entendeu que não falava e depois ficou abatido, porque possuía muito bem. E, olhando Jesus interior, disse-lhe Jesus: como simplesmente encarou o reino do céu e disse: o reino de Deus. Os discípulos ficaram assombrados com o seu falar. Mas Jesus disse: filho, quão difícil é entrar em um reino de Deus que põe a sua confiança na cultura. É mais fácil passar o caminho do filho de madura de estar visto no mundo. Ele ainda mais se admirava, dizendo às pessoas: quem pode escutar sua voz? Olhando Jesus para ele e disse: aos homens do seu filho, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer: eis que deixamos tudo despreguido. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, ninguém há de ter deixado a casa do irmão, ou irmão, do pai, ou mãe, ou filho, que quer por causa de mim, que causa do evangelho, que conhecerá já nesse céu, sem ver mais claro, irmão, irmão, mãe, filho, que era, converter-se. E em séculos de ouro a vida eterna. Muito dos primeiros serão vítimas, e dos últimos serão famílias. Você leu a palavrinha? Ah, tá. Tá bom. Tá, então vocês viram que aí é aquela passagem do... que é? Que foi de Jesus aí? É um encontro de Jesus com um jovem rico, né? Então, quem está sendo citado aí? Quem são os personagens que aparecem aí nessa passagem? Quem? Jesus, jovem rico. Aí ele deu um Pedro aí para nós de brinde, né? Mas não serve tanto 31, não, tá bom? Mas aí ele falou também dos discípulos, né? Então aí a gente já conseguiu identificar quem são os personagens, né? Então aí depois vocês podem escrever. Aqui eu queria também fazer essa pergunta, para a gente fazer junto, depois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. O que o texto diz? Essa resposta não está no texto. Então, a gente pode ir encerrando esse momento. Como eu falei, né? Eu acho que a gente não terminou, mas aí a gente vai ter o tempo do deserto ainda. Mas o importante é que a gente fique com aquilo que Jesus quer falar com cada um de nós através da palavra, né? Essa busca da seriedade, palavra de Deus, essa busca de dar a importância devida, né? Para que a gente possa realmente ter esse diálogo com Jesus e sentir, né, que ele nos acompanha através da palavra.